Se eu falasse pra minha eu de 18, 19, 20 anos que eu estaria gravando esse vídeo, ela não iria acreditar, mas é real, eu parei de beber e hoje eu vou compartilhar com vocês por que eu tomei essa decisão. Mas pra isso a gente tem que voltar lá na minha infância, onde era comum ver adultos consumindo bebida alcoólica, né? Era algo que estava presente ali dentro da minha casa, inclusive, no ambiente que eu vivia, as pessoas sempre estavam consumindo bebida alcoólica. E eu cresci nesse meio, sabe? Não vou dizer que eu cresci num meio de alcoolismo, de vício desenfreado, de violência, não chegou a esse nível. Mas era algo normal, né? Ali na minha vida, era normal eu ver a minha família sempre aos finais de semana festejando com bebida alcoólica. Do lugar de onde eu venho tem muitos bares, então era comum pra mim sair no final de semana e ver os bares lotados e pessoas sempre bebendo ali. Então eu cresci com essa influência. E conforme eu fui chegando na adolescência, né, fui ali tentando encontrar o meu lugar no mundo como qualquer outro adolescente, eu comecei a utilizar essa ferramenta, né, comecei a utilizar a bebida alcoólica como meio de ser aceita, como meio de socializar. Então, como no ambiente em que eu cresci, as pessoas que estavam ali sempre comemorando, sempre festejando, sempre socializando, estavam utilizando bebida alcoólica como um meio, né, para isso, eu acreditei que essa também fosse a única forma, né, de fazer amigos, de ser aceita, de me soltar, né? A gente tem muito essa falsa impressão de que a bebida nos ajuda a soltar, mas a verdade é que a bebida ajuda a gente a perder um pouco da consciência, né? A baixar o nível da consciência. E aí nisso a gente se torna menos racional, na verdade. Então não é que a gente se solta mais, a gente na verdade para de raciocinar se aquilo que a gente tá fazendo faz sentido ou não. E é por isso que bêbado sempre tá passando vergonha. Mas enfim, durante a minha adolescência, em busca dessa aceitação, né, dessa socialização, desse me soltar, eu comecei a consumir bebida alcoólica, acho que por volta dos 15 anos, se eu não me engano. E esse era o único jeito que eu conhecia de me divertir. E assim como eu, as pessoas que eu conhecia também, né? Então, era essa questão da ambiência mesmo. Todo mundo tinha crescido nesse ambiente em que a diversão estava sempre relacionada a beber. E é muito engraçado, né? Porque quando a gente começa a beber, sempre tem alguém que já tem mais experiência para falar pra gente que no início é ruim, mas depois você se acostuma. E isso é muito forte, sabe? A gente não para pra pensar que, na verdade, esse é um mecanismo de fuga muito grande e essa mensagem de no início é ruim, mas depois você se acostuma, é basicamente assim, você tá fazendo merda, mas você vai se acostumar a tá fazendo merda e tá tudo bem fazer merda, só que não tá, entende? Então assim, a gente tá passando essa mensagem de que você tem que se acostumar com o que é ruim, sabe? Você tem que transformar aquilo ali numa coisa positiva pra você, quando na verdade não tem nada de positivo nisso, né? Porque o que é que depois de todos esses anos eu percebi? Que quando eu comecei a beber, era, antes de mais nada, algo que eu utilizava pra fugir da minha realidade, porque eu era uma pessoa... Eu sou, né, na verdade, uma pessoa introvertida, então eu não gosto mesmo de estar em lugares muito barulhentos, muito cheio de pessoas. Eu baixo muito a minha energia quando tem muitas pessoas, muitos estímulos, sabe? E eu bebia justamente para esquecer isso, né? É o que muitas pessoas fazem, bebem para se soltar. E esse se soltar era para que eu conseguisse socializar com as pessoas. Mas por que que eu precisava beber para me soltar, para depois conseguir socializar com as pessoas? Porque eu queria ser aceita por pessoas no qual eu, sóbria, né, eu consciente, não conseguia me encaixar. No final das contas, era tudo sobre tentar me encaixar onde eu não cabia. E por muito tempo foi assim. Só que no final das contas, eu sempre continuava ali, né, depois que o efeito do álcool passava. Eu sempre continuava me sentindo sozinha, sem amigos, sentindo um vazio por não ter cultivado relações profundas, porque, convenhamos, nada de frutífero sai de uma relação que é construída na inconsciência, né? Então você vê que bêbados, né? As pessoas estão alcoolizadas, não precisa nem estar embriagado, mas só de você estar consumindo a bebida alcoólica ali,
o nível de conversa baixa. Não nasce nada ali de profundo mesmo. Então eram relações superficiais que depois que a bebida acabava, que a festa acabava, cada um ia pra sua casa, não tinha mais contato, sabe? Não tinha mais essa conexão. E aí tinha uma mensagem ou outra, e aí, tá de ressaca? Quando é que vai ser o próximo rolê e não sei o quê. Aí chegava no próximo rolê e era só falar da vida dos outros, era só brincadeira, né? Era só a parte legal da vida, vamos dizer assim. Então eu acho que é por isso que muitas pessoas acham que beber é divertido, né? Porque você esquece de tudo, você fica ali só na fuleiragem, né? Eu adoro essa palavra. Só que, na verdade, é uma fuga da realidade. E eu vou ser bem sincera, eu não acho que seja errado você querer fugir da realidade de vez em quando. De verdade. Todo mundo tem BO, todo mundo tem uma parte da vida que tá sempre ali enchendo o saco mesmo, sabe? Todo mundo tem problema que às vezes só queria dar um botão off, né? Pra certas coisas. E tá tudo bem, isso é normal. Agora, o que não é normal é fazer dessa fuga da realidade uma realidade, né? Uma constante ali, no qual você vive infeliz de segunda a sexta e a partir da sexta, 18 horas, você aperta esse botão off e bebe e sai e esquece de todas as suas responsabilidades, todos os problemas. E aí, na segunda-feira, você volta pra realidade, aí vive aqueles 5 dias ali no piloto automático e repete, e repete, e repete, e vive assim o restante da sua vida inteira, sem parar para analisar qual é o real problema, sem parar para analisar por que você decidiu fugir da realidade em vez de enfrentar as suas próprias questões, em vez de olhar para o seu interno e curar exatamente aquilo que tanto está te incomodando, sabe? Em vez de fazer alguma coisa para que você não se sinta feliz somente sexta, sábado e domingo, mas para que você se sinta feliz durante toda a sua vida, para que você sinta essa felicidade genuína. E não só essa felicidade, e entre aspas, né? Porque a gente fica alegre na realidade quando a gente bebe, quando a gente tá ali nessa diversão. A gente fica alegre, a gente não fica feliz, né? A felicidade é algo muito mais profundo. A felicidade é um estado de espírito mesmo, é você ser. Você é ou você não é. E para que você seja feliz, você tem que construir essa felicidade de dentro para fora, né? Praticando autoconhecimento, se desenvolvendo, descobrindo os seus porquês, por que você tá aqui, qual é a sua missão, qual é o seu propósito. Então é algo muito mais profundo. E quando a gente vai para esse lado de fuga da realidade, ele é mais fácil, ele aparentemente é mais confortável, só que a longo prazo ele é extremamente destrutivo. E infelizmente, eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira de cinzas, né? Então assim, passaram-se aí 4, 5 dias de carnaval. Quantas pessoas não utilizaram todo esse período de carnaval enchendo a cara e festejando e fazendo coisas que, de verdade, infelizmente a festa de carnaval a cada ano está mais suja. Eu não vou falar de modo geral, porque eu sei que tem gente que realmente sai pra festejar, pra dançar, pra conversar, sem envolver bebidas, drogas e outras coisas que eu não posso falar aqui no YouTube, mas vocês sabem. E quantas pessoas, né, não perderam a alma mesmo, perderam a alma em vida nesse período de carnaval. E quantas pessoas não fazem isso final de semana após final de semana, ou dia após dia, né, para quem tem, infelizmente, o hábito de beber todos os dias. Então, é algo muito mais sério do que parece. Não é porque é comum que é normal. E é realmente muito triste ver uma geração inteira vivendo dessa forma. E assim, eu não tô dizendo que é errado você ingerir bebida alcoólica num jantar, beber moderadamente. Eu tô falando aqui de uma pessoa que tem isso como estilo de vida mesmo, que não sabe fazer outra coisa para se sentir bem, a não ser se entorpecendo. E isso vale não só para bebida alcoólica, mas para drogas, né, para outros vícios como a pornografia, como compras também, né? Comprar compulsivamente é um vício que te faz fugir da realidade. Mas o que você está tentando tapar com esse vício? É esse o ponto que eu quero chegar, sabe? Por que você precisa de algo tão entorpecente na sua vida? O que está te incomodando ali que você não quer ver, você não quer olhar, você não quer mexer? Esse é o ponto. E foi exatamente por isso que eu parei de beber, porque depois que eu comecei o meu processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, eu comecei a olhar para todas essas questões, né? Então eu comecei a ver ali que eu sempre estava fazendo amizades com pessoas que não
eram compatíveis comigo, que não me aceitavam do jeito que eu era, né? Ou então me relacionando com pessoas que não iriam proporcionar o relacionamento que eu queria. Ou então vestindo roupas que eu não queria só porque eu queria ser aceita no ambiente que eu estava inserida. Eram tantas coisas, sabe? A minha ferida maior era essa, a questão da aceitação. Para você pode ser outra, né? Você só vai saber quando você investigar isso mesmo e começar a iniciar o seu processo mesmo. Mas no meu caso, todos os vícios que eu tinha, né, todos esses tapa-buracos, eles estavam tentando tapar a minha insatisfação de não ter o que eu queria, que eram relações profundas, que era uma vida tranquila, que era ser quem eu realmente era. Porque eu tava sempre ali, vestindo roupas que eu não queria vestir, ouvindo músicas que eu não queria ouvir, estando com pessoas que eu não queria estar, fazendo coisas que eu não queria fazer, porque eu queria ser aceita, né? E para sustentar esse fardo, eu precisava abafar a minha intuição, eu precisava abafar o que meu corpo me falava para fazer, que era o caminho contrário, né? Hoje em dia eu sei, hoje em dia eu não tô mais pra cá nesse caminho, eu tô no meu caminho. Agora eu vivo a minha autenticidade, eu vivo o estilo de vida que eu sempre quis, eu sou eu mesma, né? Verdadeiramente, cada dia mais. Mas por quê? Porque eu precisei tirar todas essas camadas que abafavam a minha intuição, sabe? Que abafavam a voz do meu ser mesmo, que falava, cara, não é por aí. E essa voz interior, ela é muito sutil. Só que tem uma hora que ela acaba ficando muito alta, porque ela não aguenta mais, ela vai falando baixinho, baixinho, ela vai sendo educada até que ela começa a gritar com você e começa a ter aquele conflito interno. E aí, quanto mais o seu próprio corpo fala que você tá no caminho errado, mais bebida você coloca em cima, mais pornografia você coloca em cima, mais droga você coloca em cima, mais Instagram você coloca em cima, sabe? TikTok, rede social, tudo que te entorpece você vai colocando em cima. Até que chega um momento da sua vida que as coisas não fazem mais sentido. E aí você começa a, sei lá, esperar pelo fim mesmo. E é muito triste ver que as pessoas estão vivendo dessa maneira e elas simplesmente não param pra pensar, não param pra se perguntar por quê, sabe? Só vive no piloto automático, sem refletir, sem ativar a consciência. Sempre estão se entorpecendo com alguma coisa. No final de semana é com bebida, e aí de segunda a sexta pra aguentar o tranco é com celular, é com pornografia, é com outra coisa, sabe? E realmente viver num looping ali sem propósito. É muito triste mesmo. Eu agradeço muito a Deus por ter conseguido sair disso. Eu realmente vivo uma realidade muito diferente da que eu vivia quando eu bebia e quando eu utilizava, né, todos esses vícios também para abafar a minha voz interior. E fora que também tem a questão da saúde, né, queridos? Por quê? Porque quando a gente é jovem, a gente é forte, né? A gente supera uma ressaca rapidinho. Tem gente que nem tem ressaca. Mas isso é cumulativo, né? Da mesma forma que se a gente se exercita desde o início da nossa vida até os nossos últimos anos de vida, a gente vive mais, a gente vive melhor, a gente tem uma qualidade de vida melhor, uma saúde melhor, né? A gente constrói isso mesmo ao longo da vida. O mesmo acontece quando você tem um hábito ruim como do alcoolismo, por exemplo. Você está destruindo pouco a pouco a sua saúde. E lá no final isso vai ter consequência. Aliás, não precisa nem chegar no final, mas ali na metade da sua vida você já vai começar a colher as consequências dos hábitos destrutivos que você estava plantando todo esse tempo na sua vida, né? Então, por exemplo, as pessoas que eu via bebendo quando eu era criança, hoje em dia elas estão colhendo com doenças, né? Com doenças mentais, doenças físicas. Elas estão colhendo também não terem se dedicado aos seus sonhos, né? Então elas estagnaram na vida. Então, gente, é muito mais profundo do que só se divertir no final de semana, sabe? É realmente você deixa de investir na sua vida por causa de uma fuga. E a nossa vida, ela é tão mais profunda, tão mais significativa do que isso, sabe? E eu não tô falando novamente que você não pode se divertir, que você não pode tomar um drink, né? Consumir bebida alcoólica mesmo. Mas como que é isso pra você? Como que é essa experiência pra você? Você consome um drink quando você vai jantar? Você toma um vinho em casa? É diferente. É diferente quando você quer curtir o momento, montar uma atmosfera especial, ter uma experiência diferente e você utilizar aquilo ali como mecanismo de fuga todos os dias na sua realidade, sabe? Ou todas as semanas, enfim, com frequência. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar pra vocês, sabe? Esse questionamento.
por que que você faz o que você faz, né? Por que que você bebe? Por que que você acha que é legal encher a cara no final de semana com seus amigos? Por que que você considera essas pessoas que estão com você seus amigos também, né? Porque tem muito isso. Tem os famosos amigos de verdade, os amigos de farra, né? E acho que faz parte também dessa jornada aí de bebida alcoólica. A gente sabe que amigos de farra são os amigos que estão ali pra fugir da realidade junto. Quando você precisa de alguém, não tem, né? É justamente no outro lado que você vai encontrar essas pessoas. Então, são todos esses questionamentos, sabe? Eu não quero, assim, dar um caminho certinho pra você do que não fazer, do que fazer. Eu tô compartilhando a minha experiência, as percepções que eu tive, e eu quero que você se questione de verdade. Eu quero que você olhe pra sua realidade. Se você se identificou com alguma coisa que eu falei aqui, se você vive assim ou se você já viveu nesse estilo de vida, eu quero que você perceba se faz sentido continuar agindo dessa forma, se faz sentido você fazer algum ajuste por aí. Pra mim, o que fez sentido mesmo foi me afastar de tudo aquilo que abafava a minha autenticidade. E aí, junto com isso, também afastei de mim esse hábito da bebida, porque fazia parte de um caminho no qual eu não queria seguir. E para finalizar o vídeo, eu quero compartilhar com vocês uma ferramenta que eu utilizei nesse processo de mudança de caminho, né, de deixar de fazer o que não fazia mais sentido para começar a viver de uma forma mais autêntica e significativa, que é o plano de vida, o meu planner de autoconhecimento e crescimento pessoal lá dentro do Notion. O plano de vida é baseado nas melhores ferramentas de organização, planejamento e desenvolvimento pessoal, e ele é dividido em 5 etapas. E a primeira etapa é justamente essa que eu indiquei para vocês, fazer uma análise e uma avaliação da sua vida para ver, né, o que que tá fazendo sentido, o que que não tá fazendo sentido. Lá dentro a gente tem essa roda da vida personalizada que eu criei exclusivamente para a versão de 2025, que tem como base consciência, direcionamento e propósito. Então ali dentro você pode fazer essa análise completa da sua situação de vida atual. E aí no restante, né, nas outras etapas do planner, em definições, em planejamento, na parte de execução, você consegue traçar planos de ação, metas e hábitos do longo prazo até o curto prazo para que você realmente mude a sua realidade, mude o que não está fazendo sentido ali. E é desse jeito que a gente começa a transformar a nossa vida. É passinho por passinho, dia após dia, que ao longo do tempo se transforma em uma jornada, né, que foi percorrida ali com muito foco, com muita determinação. E aí lá dentro do plano de vida você também tem acesso a um planner mensal completo para que você organize ali todas as suas semanas, todos os seus dias de maneira intencional e focada no que você realmente quer daqui para frente. Então, se você tem interesse em conhecer melhor essa ferramenta, eu vou deixar linkado aqui um vídeo onde eu faço um tour completo pelo plano de vida 2025. E aqui na descrição, tanto desse vídeo quanto desse vídeo aqui que você está assistindo, eu vou deixar também o link para a aquisição do planner. E se você tiver gostado desse vídeo, me conta aqui nos comentários, dê o seu like e não se esquece de se inscrever no canal para continuar acompanhando mais conteúdos como esse. Por hoje é isso, nós nos vemos no próximo vídeo.